Olá, hoje nós vamos falar sobre prevenção. Nós dissemos que o trabalho com drogas envolveria uma preocupação com o tratamento, portanto, lidar com aqueles jovens que se envolveram com drogas. No segundo eixo, a questão da repressão, não permitir que haja um abuso na venda, no consumo, na produção de drogas. A repressão normalmente é feita pelas polícias, no sentido geral, tanto a Polícia Federal como as polícias estaduais, como a Polícia Rodoviária, enfim, as polícias e o Judiciário, que em função de processos que são abertos, devem julgar aqueles que estão envolvidos com essa questão de drogas, de tráfico. Isso é a repressão. Tem ainda a reinserção, que é daqueles jovens que, tendo se submetido ao tratamento, devem agora voltar à sociedade, e aquilo que nós vamos falar hoje, a prevenção. E a prevenção é constituído de dois termos: pré, que é antes, venire, de prevenção, venire, que significa vir, chegar. Então, prevenção é chegar antes que o consumo de droga aconteça. Então, tudo aquilo que se faz para evitar que os jovens se envolvam com o consumo de drogas, com a dependência de drogas, nós podemos chamar de prevenção. Claro que quando assim a gente fala, isto puxa duas reflexões. A primeira é fazer prevenção às drogas, não é falar das drogas, só única e exclusivamente falar das drogas, mas sobretudo falar da vida, do prazer de viver, do estar de bem com a vida, do estar de bem com a família, com a sociedade, com os amigos. Portanto, fazer um trabalho de prevenção às drogas não é só falar das drogas, o perigo das drogas, guerra contra as drogas, mas falar da beleza da vida. E a segunda reflexão é: e quando é que a gente deve começar, então, essa tal prevenção? O mais cedo que a gente puder. O que significa isso? Desde, por exemplo, no caso das crianças, o jardim da escola, o jardim da infância, a escola maternal. Lógico que não vai se fazer uma palestra sobre os perigos do crack, da cocaína, etc. e tal. Vai se falar sobre o prazer da vida, sobre a higiene pessoal, sobre os bons contatos de amizade, a qualidade da escola como um ambiente de fraternidade, de amizade, de prazer, de alegria. Desde criança, ela precisa ter algumas informações sobre isso. Assim como hoje, por exemplo, se fala sobre educação sexual. Educação sexual não é só quando a menina menstrua ou o jovem começa a ter todas aquelas transformações da sua sexualidade secundária, dos pelos, da barba, da ereção, da atração da libido. Isso vem desde o início. Porque falar de sexualidade não é falar só de sexo. Assim como falar sobre prevenção às drogas não é falar só de drogas. Outro detalhe que é bom a gente destacar é que, cuidado ao falarmos de drogas, da gente também incluir nesse discurso a questão das bebidas alcoólicas, do cigarro, do tabagismo, do cigarro, e dos medicamentos, dos remédios usados de maneira distorcida, não no sentido clínico, terapêutico, mas no sentido
do excesso ou do abuso de drogas. Por isso, fazer prevenção às drogas requer toda uma qualificação de quem o faz. Não pode ser uma coisa arranjada, não pode ser uma coisa artificializada, improvisada. Tem que ser algo de extremamente bem organizado e qualificado. Por isso é que na escola, na comunidade, no município, onde quer que seja, no posto de saúde, onde quer que seja, a pessoa ou o grupo que trabalha sobre essa questão tem que ser treinada. Não pode ser uma coisa improvisada ou só na base da boa vontade. Bom, ainda sobre prevenção, as observações assim de um modo geral, acho que seria muito importante dizer que o grande apelo da prevenção é ao sentimento, é a emoção, aquilo que toca ao coração muito mais do que a razão, do que a mente. Essas são as mais efetivas e positivas campanhas de prevenção. Por isso é que também se aconselha que quem vai realizar prevenção não pode estar pensando apenas em momentos de grande mobilização, em momentos de todo o colégio, toda a cidade. É mais eficaz a prevenção que é feita em pequenos grupos, onde também os jovens possam falar e possam colocar aquelas vivências que eles têm, que eles possuem sobre o assunto. Se você faz isso num grande auditório, 200, 300 alunos, sempre vai aparecer aquele mais exibido, mais enxeridinho, como a gente diz, que vai querer fazer perguntas que tem muito mais o sentido de querer se mostrar do que propriamente de ser alguma coisa de interessante. Em pequeno grupo, há uma maior implicação emocional e isso é muito bom para a prevenção, porque não se pode pensar prevenção sem que se inclua nessa dinâmica a participação do próprio jovem. Como é que uma escola vai fazer um trabalho bom? Nós temos, a diretora diz, ou alguma das professoras dizem, vamos ter que fazer trabalho sobre prevenção às drogas. Ok, vamos. Um dos primeiros passos é convidar os alunos, aqueles que têm alguma liderança, para que eles venham com a gente conversar que ações, que trabalhos nós poderíamos desenvolver. E volto a repetir, a efetiva prevenção, ela se faz não falando sobre droga, os perigos da droga, a guerra das drogas, mas falando sobre a vida. Então, nesse sentido, as atividades escolares, as atividades comunitárias são muito importantes para a prevenção. Lugares, espaços onde os jovens possam realizar atividades, tipo atividades esportivas, atividades recreativas de um modo geral, o grêmio, a banda de música, o coral, as exposições, os vídeos, os grupos de debates, as encenações, os pequenos teatros sobre situações, problemas, tudo isto é muito mais rico do que as enfadonhas palestras dos famosos doutores que vêm nos falar sobre os perigos das drogas. Porque aí nós devemos criticar a questão do sensacionalismo. Vamos acabar com essa história de dizer as drogas matam, as drogas destroem, aí mostra um fígado normal e um fígado atingido pelas drogas, né? O esôfago de uma pessoa normal e o esôfago de um usuário. Aquilo não serve,
porque é apenas amedrontamento. E os jovens entendem aquilo como desafio, como eu vou ver se é mesmo, eu vou experimentar. Hoje, o que se faz como prevenção, historicamente, quando a gente vai analisar historicamente, o enfoque da prevenção, há muitos anos atrás, era sobretudo no sentido moralista. Moralista, o moralismo. Isto que você está fazendo está errado, é pecado, é coisa de Satanás, Jesus não quer isso, o mundo vai se acabar, a juventude está se acabando. Isso é o jogo de um princípio moral, ou de princípios morais, no sentido do amedrontamento, botar medo, botar pânico. Isso não serve, isto não funciona. Um outro tipo de prevenção que é muito usado, foi muito usado, é o do chamado conhecimento científico. Aí o indivíduo traz a fotografia, como eu estava dizendo, de um fígado doente, não sei o quê, como é que ficam as artérias, como é que fica a circulação, os glóbulos vermelhos, as estatísticas, os gráficos. Isso é muito longe do coração do jovem. Ele vai entender como uma coisa lá da França, uma coisa lá dos Estados Unidos, uma coisa lá da Inglaterra, e não um negócio aqui do nosso bairro. Não é uma coisa que toque a emoção. Podemos falar outro tipo de prevenção, outro eixo, é a chamada educação afetiva. É aquela que tenta dizer: os pais precisam dar mais amor aos seus filhos, precisam dar mais carinho, precisa haver mais diálogo entre os pais e os filhos. Isto é verdade, mas não é só isso. Porque a gente tem que entender que muitas vezes os pais não foram educados ou treinados para isso. E para eles chegarem para um filho: diga, minha filha, o que é que está acontecendo? Diga, meu filho. É um negócio que ele não vai fazer nunca. Então não adianta a gente estar propondo ou fazendo. Aí entra uma outra que é o do chamado estilo de vida saudável. Aí são, vamos dizer, a questão do atleta, do exercício, do sarado, né? O sarado não usa droga, o sarado não bebe, o sarado não fuma, o sarado é um atleta. Mas aquele indivíduo que é mais assim meio filósofo, meio especulativo, ele vai se sentir expulso dessa história, né? Porque esse estilo de prevenção da chamada vida saudável é um pouco meio ecologista, um pouco meio verde, né? Da natureza, do contato com o verde, com as raízes, com as energias. E tem, finalmente, o tipo de prevenção que é o da chamada pressão dos grupos positivos. Hoje, a grande tendência da prevenção está sendo no sentido de os jovens se impressionam muito com os jovens. Ninguém pode negar a força do grupo sobre o jovem. Então, se ele participa, essa é a hipótese, se ele participa de grupos ditos saudáveis, de grupos que têm projetos, que têm harmonia, que têm amizade, que têm solidariedade, a tendência do jovem é assimilar este perfil. E aí ele tende a evitar as drogas porque aquele grupo não tem esta prática. É a chamada pressão social, pressão dos grupos sociais. Isso pode acontecer na escola, isso pode acontecer na comunidade,
no próprio prédio onde se vive, no bairro. Porque a prevenção não é uma questão de estar falando sobre as drogas, é de estar falando sobre a vida. E aí eu gostaria de comentar 3 aspectos que algumas escolas costumam fazer achando que é um grande negócio. A diretora que propõe uma ideia dessa merece um cascudo, assim, tá entendendo? Porque é uma coisa completamente inadequada. Vou dizer, por exemplo, nas escolas, não sei quem inventou isso, tem a mania de ter um negócio de semana. Então, semana do índio, aí bota todos os meninos com a peninha de índio, pinta e os bichinhos, pronto, ali daquela semana é semana do índio. Aí aí o resto do ano não se fala de índio. A semana da consciência negra, aí pinta todo mundo de tinta preta e tal, aí são os quilombos, as danças, né? O afro, o samba, o carnaval, não sei o quê. Semana dos idosos, aí arrancam velho de tudo que é canto e trazem para poder dar uma cesta básica, dar um pacote de arroz, não sei o quê. Aí inventam agora semana contra as drogas. O contra as drogas não pode ser negócio de uma semana. Tem que ser permeado durante todo o ano, através de atividades pontuais. Quando um professor, por exemplo, professor de matemática, ele está fazendo um cálculo ali no quadro negro, verde, conforme seja, e está fazendo um cálculo, e com um pedaço de giz ele joga fora e diz, droga, tô fora. O aluno está prestando atenção. Não é raro que depois da aula o aluno vem para o professor e diz assim, professor, o senhor falou, droga, estou fora disso, como é isso? Entende? A mensagem passou e não foi preciso nenhum alarde. Então vamos acabar com esse negócio de semana antidrogas. Tem uma coisa ainda mais doida, quer ver? É a chamada Feira de Ciências. Aí arranja-se uma mesa, uma equipe, e não sei como aquela equipe, os meninos, arranjaram todo tipo de droga, tá entendendo? Maconha, cocaína, haxixe, crack, e traz um cara da polícia para o cara explicar, né? Aí, uma vez eu já vi isso, tinha um cachimbo, aí o menino pegou no cachimbo e o que é isso, o que é isso? Aí o cara que estava lá para explicar, o monitor, disse, bom, isto nós usamos dessa forma, nós usamos. Ele. Isso é uma doidice. Mas quer ver qual é o mais atroz? O mais atroz é convidar um ex-drogado para falar sobre drogas. Gente, a diretora, gente, nós trouxemos hoje aqui o Zezinho. O Zezinho esteve no fundo do poço, né? Ele vai para lá para vocês. Os meninos acabam elegendo o Zezinho como herói. E na autossuficiência do jovem, que todo jovem se acredita o máximo, ora, pô, esse cara mergulhou e não morreu e saiu, por que eu não posso? Depois, ele não é a pessoa mais adequada. Um ginecologista, um obstetra, fala melhor de parto do que uma mulher que já pariu 10, 15 meninos, porque ele tem a ciência, o saber sobre isso. Não estou desmerecendo a vivência daquele ex-drogado. Mas se nós estamos querendo fazer prevenção, nós temos que chegar antes das drogas. Para mim, o elemento mais importante no trabalho com drogas é o trabalho de prevenção. Tomara que essas ideias sirvam para alguma reflexão no trabalho comunitário que vocês realizam. Boa sorte!